Então, na Suíça, não no cantão oeste suíço, ali em Genebra, mas no cantão leste alemão suíço, com Urzwingli, em Zurique. Então, nesse momento é que começa a reforma protestante de linhagem reformada. Nós veremos daqui a pouco, inclusive, que, de certa forma, nós não temos dependência de Lutero, tá? E esse é um outro detalhe, porque às vezes nós olhamos, embora Calvino ele escreve uma carta dedicando e pedindo que Lutero lesse algumas das suas obras, ali no início do seu ministério ainda, antes de 41, antes de ser expulso de Genebra, em 1538, e ele chama Lutero de pai, mas é uma forma respeitosa, tratativa, não que ele reconhecesse que a sua teologia dependesse ou procedesse de Lutero, tá? Mas nós vamos chegar a esse momento. A minha participação ela se dividirá em 3 momentos. Hoje eu estarei abordando a doutrina da sola escritura no ministério de Urzwingli, né? Então, que é o predecessor de Calvino. Amanhã eu estarei abordando com os irmãos a história documental da exclusão de Lutero. Então, em geral, nós ouvimos falar da bula, né, de que Lutero foi chamado de um javali que entrou na seara do Senhor, etc. Mas são citações, às vezes, fragmentadas. E amanhã eu quero trabalhar isso um pouco mais documental, mostrando para os irmãos como se desenvolveu o processo bem antes de Lutero nascer, inclusive, como que a doutrina das indulgências ela foi formulada, desenvolvida, recebida na igreja, como ela foi mal utilizada, e como que nos dias de Lutero então, ignorando parte da história, ele confronta com aquela prática, não com a doutrina em si, e depois ele se vê obrigado a revisar e atacar a doutrina, e ele percebe então que a doutrina era apenas uma ponta do iceberg, e que o problema era muito maior. Ele então agora tem que atacar a estrutura toda, e não apenas uma parte dela. A nossa terceira palestra será sobre a influência de João Calvino na formação dos pastores da igreja de Genebra. Como que ele trabalhou para delinear não só a identidade, mas a prática pastoral na igreja de Genebra, e como que isso acaba aqui influenciando todas as igrejas reformadas. Eu estou trabalhando um projeto, possível livro, depois a gente pode até conversar em termos de publicação, mas um livro chamado Os Documentos da Assembleia de Westminster. E tem um documento chamado Proposições do Governo da Igreja e da Ordenação dos Ministros, que posteriormente passou a ser chamado Diretório do Governo da Igreja e Ordenação dos Ministros. E esse documento ele é basicamente uma reprodução de um documento produzido por Calvino em 1541 chamado Ordenanças Eclesiásticas, que é o projeto de governo de igreja que Calvino propõe para a companhia de pastores da igreja nela. Mas isso nós veremos na sexta-feira. Bom, essas são as 3 palestras que eu pretendo trazer para os irmãos, e desejo fazer isso, embora com certo cuidado acadêmico, mas não de forma tediosa, porque quando a gente fala de academia, mas é um público talvez, os aqui nem todos são pastores, têm formação, ou são presbíteros, ou são, as irmãs eu tenho certeza que não são pastoras, graças a Deus, né? Mas são irmãs zelosas com a verdade, em estudar a história, em estudar a doutrina, em auxiliar os seus maridos, em instruir os seus filhos, em instruir as irmãs mais jovens, especialmente por serem obedientes à palavra, em serem mestras do bem, né? Então, é necessário que nós façamos isso de forma a ser agradável o aprendizado. Bom, voltemos à nossa primeira palestra. A doutrina da sola escritura no ministério de Urzwingli, tá? Nessa abordagem, o método que eu estarei usando aqui será analisar alguns documentos, fazendo um corte um pouco mais preciso quando ele faz citações a respeito da doutrina sola escritura. Alguns documentos são grandes. Zwingli, diferente de Lutero, que foi muito prolixo, né? Escrevia muito para qualquer situação. Zwingli era mais pontual, ele escrevia em situações mais pontuais. Ele escrevia de forma mais comedida, de forma mais refletida, mais pensada, mais refletida, né? Tanto é que os escritos de Zwingli, eles são muito melhores
do que os escritos de Lutero. Obviamente, há escritos de Lutero, como por exemplo os 3 documentos de 1520, que eu vou mencioná-los depois. Há a de servo arbítrio, da escravidão da vontade, que é considerada a melhor obra apologética de Lutero, respondendo à diatribe de Erasmo de Roterdã, que Erasmo ele defende o livre-arbítrio, então ele responde, e essa é a melhor obra. Mas fora essas obras, outros textos de Lutero, eles são textos que por vezes encontram-se em contradições, tem falhas de raciocínio, e tem afirmações imprecisas e às vezes obscuras. Quando você lê Zwingli, você percebe um raciocínio mais coeso, um raciocínio que começa muito bem estruturado e que ele se desenvolve. Parece que essa tradição se encontra melhor em Calvino, mas ela já estava presente no método de estudo, de escrita, de argumentação de Zwingli. Tá? E nós veremos isso aqui. A minha abordagem então será uma análise de 7 documentos, 7 livros dele, e de 3 sermões que posteriormente foram publicados, escritos, tomaram a forma escrita e foram publicados pelo próprio Zwingli. Tá? Então essa será a nossa abordagem. A primeira coisa que eu quero observar, em termos de estabelecer como ideia, é que a ideia, o conceito, o que é chamado de princípio fundamental da reforma, o sola scriptura, ele se encontra presente por necessidade pastoral no pensamento de Zwingli. É por isso que isso fala muito a nós, né? Por necessidade pastoral. Zwingli não estava lá na sua torre de marfim, isolado, no seu escritório, no seu mundinho, pensando em qual a nova proposta acadêmica ele poderia lançar na academia, na universidade, e que isso poderia então lançá-lo no mundo público das ideias e ele deixar a sua marca naquele momento de efervescência em que o humanismo ele estava crescente na Europa como resultado da Renascença. Essa não foi a preocupação de Zwingli, e não foi esse o contexto de Zwingli. Pelo contrário, foi como pastor de uma igreja, foi pregando expositivamente, foi ensinando a igreja, foi corrigindo-a dos seus problemas morais, dos seus pecados, dos seus conflitos, das suas angústias, dos seus desconsolos. É que ele encontra na Escritura a doutrina da sola Escritura para poder alimentar e dar as diretrizes não somente para o seu ministério, mas para uma igreja, e assim alcançando toda uma cidade. Então, em primeiro lugar, o princípio fundamental da reforma, o sola Escritura, ele ocorre na experiência de Zwingli como uma descoberta pessoal, a partir dos seus estudos, e obviamente dentro de um contexto acadêmico humanista. Ele era um humanista cristão, diferente de Erasmo e Roterdã, que era um humanista secular. Ele era um humanista cristão. Então a submissão ao estudo da Escritura era em submissão à Escritura. O estudo da religião era a glória de Deus, era o conhecimento de Deus, era a piedade verdadeira, a religião verdadeira, e não apenas a mera especulação. Então ocorre dentro desse contexto de dedicação pessoal, em que ele dedica, por exemplo, quase 10 anos da sua vida estudando a língua grega. Alguns mitos, né? Que, por exemplo, que Zwingli ele sabia de cor o Novo Testamento grego, pelo menos as epístolas de Paulo, de cor. Então existem alguns mitos assim que circundam, mas são relatos dos alunos, dos discípulos, dos que vieram depois de Zwingli. O próprio Zwingli nunca afirmou isso. Ele disse sim que ele se dedicou a estudar, que ele pregava a partir do texto grego, né? Que ele usava análise do texto, numa época que não se tinha todas as ferramentas que nós temos hoje. Não tinha a Logos, né? Não tinha todo a anterior, a Libronics, não tinha esses recursos. Ele tinha que ir para o texto, obviamente usando o texto grego de Erasmo, mas ele usava aqueles poucos recursos e a dedicação do estudo, da reflexão e da análise. Então, em primeiro lugar, o princípio fundamental, só da Escritura, ele é descoberto dentro de contexto de estudo pessoal. Ele sente a necessidade de estudar as Escrituras. Ele não se contenta em apenas analisar e ler a Vulgata Latina, ou algum texto, ou alguma tradução, a tradução de Erasmo do grego para o latim, mas ele se preocupa realmente em analisar. Segundo, Erasmo ele é um crítico, ele se torna um crítico dos reformadores.
E embora Zwingli ele tinha inicialmente uma certa admiração e desenvolveu uma certa amizade, inclusive chegou a visitar Erasmo quando este ainda morava na cidade de Basileia, posteriormente ele rompe e depois ele se torna inclusive um adversário por causa de algumas críticas que Erasmo de Roterdã faz também ao pensamento reformado de Zwingli. Uma das coisas que se torna pública, e aí agora não só no aspecto pessoal, mas já no contexto de igreja, quem parece que desenvolve o chamado método de pregação expositiva, lectio continua, dentre os reformadores, é um pioneiro nisso, é o próprio Ulrich Zwingli. Ele fez isso pregando mais de um ano o Evangelho de Mateus. E durante esse período, pregando mais de um ano, lá para o ano de 1519, 1518, quer dizer, um ano depois de Lutero ter afixado lá, e detalhe, ele deixa bem claro, vou ler depois, que ele não conhecia Lutero até esse momento, ele já tinha 10 anos que estava estudando o Novo Testamento grego, quer dizer, então, um ano depois ele prega, depois de 1517, em 1518 aproximadamente, ele prega, lectio continuo, todo o livro de Mateus. Mas nós devemos lembrar que pelo menos 10 anos antes ele já estava estudando o Novo Testamento grego para fazer isso. Isso é um detalhe. E ele relata, quando ele faz a explicação e comentário das 67 conclusões, ele comenta lá que ele não tinha sequer conhecimento que Lutero existia, quando ele começa a fazer isso. Então ele não tem nenhuma dependência de Lutero até esse momento. Mas vamos deixar isso para um outro momento. Então ele, a partir da prática da lectio continua, ou seja, ele indo para o texto grego, preparando seus sermões, novamente, contexto de compromisso com Deus. Não somente do seu estudo pessoal, mas agora como preocupado em expor as Escrituras, e expor de forma sequenciada as Escrituras, onde ele expõe todo o Evangelho de Mateus, apresentando as doutrinas do Evangelho de Mateus, e aí obviamente fazendo outras aplicações, ele desenvolve o chamado princípio sola escritura, apresentando na prática para a igreja. Terceiro momento em que o princípio fundamental da reforma se estabelece na mente e se torna agora público na vida de Zwingli, é quando ele vai para o debate com as autoridades católicas. Ele responde ao bispo de Constância e ele ao mesmo tempo também convence o consistório, o conselho da cidade de Zurique. Então quando ele torna esse momento público, e ele então em público debate, ele em público convence, mas aí já fica fácil, porque ele já tinha mais de um ano que ele estava pregando, ele estava convencendo, ele estava argumentando, ele estava expondo, ele estava evidenciando, ele estava apresentando sola escritura. Tanto é que nós vamos perceber, em algumas citações que eu estarei lendo, que o simples fato de dizer assim, isto não se encontra nas Escrituras, é um argumento, mas isso é um argumento possível e de peso no contexto de Zwingli, porque antes ele gasta tempo dizendo, essas coisas são da Escritura, a Escritura é a inspirada palavra de Deus, somente a Escritura é a autoridade, somente pela Escritura. Então ele trabalha todo um contexto antes, para que nos seus escritos depois, o simples fato de ele dizer, isto não é aprovado nas Escrituras, isso não se encontra nas Escrituras, ser um argumento para dizer, somente a Escritura. Se não está na Escritura, abandone. Se não está na Escritura, reprova. Se não está na Escritura, não aceite. Se não está na Escritura, não pratique. Isso é muito, muito presente nos escritos dele. Bom, por exemplo, quando após pregar, após desenvolver o sermão na cidade de Zurique, e após também desenvolver toda uma estrutura já de pensamento na cidade, o bispo de Constância escreve a ele, repreendendo, porque ele estava desprezando algumas doutrinas de tradição católica, algumas práticas do calendário católico, algumas questões quanto à comida, a dias, a vestimentas e coisas assim da tradição católica. Quem é de tradição católica talvez saiba melhor do que alguns de nós que talvez
tiveram o privilégio de nascer num lar cristão, evangélico ou protestante, ou melhor, reformado. Mas o grande detalhe é que, após um conflito em que ele vai à casa de Christopher Frosthauer, e lá, na quaresma, um período que não se pode comer carne, né? Ele resolve então fazer uma refeição de linguiça. E aquele momento de comer linguiça foi talvez o momento mais subversivo, né? Nunca uma refeição foi tão revoltante, né? Foi um ato de rebeldia pública contra as autoridades, contra a autoridade da igreja romana, do que aquele momento. A partir daí então, isso acontece no dia 9 de março de 1522, e nesse mesmo ano o bispo então manda uma carta exortando e repreendendo, porque nesse momento o Zwinglio, ele era o pastor titular, o pastor principal da Grans Münster, da grande catedral da cidade de Zurique. Ele tomava assento junto com o conselho da cidade, ele era alguém que tinha voz e vez. Então aquela atitude era uma atitude realmente percebida, não era apenas uma simples refeição que alguém teria. Mas qual a relevância disso? Qual a importância disso? A importância é porque naquele momento ele estava dizendo que não era pecado desobedecer à igreja naquilo que a Escritura não proíbe. Esse era o ponto. E uma das coisas que Zwingli começa a desenvolver é a discussão da liberdade da consciência, que é um assunto que depois em Calvino vai ficar muito mais amplo e vai se tornar inclusive um capítulo da Confissão de Fé de Westminster, a liberdade de consciência. Mas o ponto que nós vemos aqui, ele respondendo ao bispo de Constância, ele diz assim: com ordens, bispo, nada conseguirá. A única que vale é a Escritura. Quanto mais se esforça em reluzir a sua soberania, ou seja, fazer com que a soberania, sua autoridade seja vista, né? Caro bispo Hugo, mais ainda se faz odiado. Somente a Escritura é a guia e mestra. Está livre de castigo todo aquele que a usar corretamente, ainda que isto desagrade a esses sábios senhorzinhos. Olha a forma jocosa como ele inclusive chama as autoridades católicas. Se isto não for assim, andaríamos perdidos. Todavia, hoje em dia, não é a Escritura Sagrada um privilégio dos sacerdotes, sendo que ela se tornou uma propriedade de todos. Ele não somente estabelece o princípio fundamental, sola Escritura, mas ele aqui também diz a publicidade das Escrituras, ou seja, qualquer cristão tem o livre acesso à Escritura e tem o livre exame das Escrituras. Observe bem, livre exame é o que ele está afirmando, ele não está dizendo livre interpretação, tá? Às vezes as pessoas confundem isso aqui. A livre interpretação é a ideia de que eu posso interpretar a Escritura do jeito que eu quiser. Os reformadores nunca ensinaram isso. O que os reformadores ensinaram foi o livre exame, ou seja, qualquer pessoa usando a Escritura para interpretar a Escritura e as normas corretas da hermenêutica tem livre acesso para o livre exame das Escrituras, para conferir, como aqueles bereanos que Paulo encontrou em Bereia, para examinar se de fato as coisas conferem com o que está sendo ensinado, com aquilo que está escrito. Esse é o ponto. E ele vai dizer assim: a Escritura deixou de ser um privilégio dos sacerdotes. Qualquer pessoa agora pode examinar, pode ter acesso às Escrituras. Bom, quando nós olhamos a primeira confissão de fé reformada, não sei se os irmãos sabem qual é a primeira confissão de fé reformada. A primeira confissão de fé reformada são os artigos das 67 conclusões de Zwinglio. Esse é o primeiro documento confessional da Igreja Reformada. Então, a partir daqui você tem uma coletânea de documentos. Eu vou ler apenas alguns pontos em que ele afirma, porque são 67, então nosso propósito não é um estudo das 67, mas apenas os pontos que falam da sola Escritura. Já no prefácio desse documento, Zwingli ele declara o seguinte: eu, Ulrich Zwingli, confesso ter pregado na nobilíssima cidade de Zurique
os artigos e conclusões que passarei a expor encontram-se baseados na Sagrada Escritura, até o Pneustos, ou seja, a palavra inspirada por Deus. Ofereço-me para defender estes artigos e estou disposto a ser ensinado, caso não tenha compreendido corretamente a Escritura Sagrada. Mas qualquer correção que me faça permanecer fundamentado somente na Escritura Sagrada. Então ele deixa bem claro: eu aceito ser corrigido, do que eu falei, do que eu ensinei, eu aceito ser repreendido, eu aceito ser corrigido, mas a correção precisa fazer com que eu permaneça somente na Escritura Sagrada. Então, o princípio fundamental é estabelecido. Quando ele fala sobre o Evangelho, ele diz assim: todos os que dizem que nada vale o Evangelho, se não é confirmado pela igreja, erram e ofendem a Deus. Porque essa é o ensino próprio da Igreja Católica até hoje, né? Aquilo só é verdadeiro se a Igreja Católica disser ser verdade. Embora hoje os católicos podem ler a Escritura, mas eles não podem examinar as Escrituras. Eles podem ler as Escrituras, mas eles não podem interpretar as Escrituras. É uma confusão, né? Eles não podem dizer o que a Escritura está dizendo. Eles precisam ler as Escrituras a partir dos óculos do magistério. Eles precisam interpretar as Escrituras a partir da tradição, dos decretos, dos cânones, das decisões conciliares, das bulas papais e daquilo que a congregação da fé, que é o órgão gestor doutrinário da Igreja Romana, diz o que deve ser crido. Fora disso, eles não podem examinar as Escrituras. Então, a primeira coisa que Zwingli ele vem já batendo em cima, dizendo: olha, aqueles que dizem que o Evangelho está errado, sem que a Escritura, melhor, sem que a igreja confirme, erram e ofendem a Deus. O resumo do Evangelho é que o nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Filho de Deus, nos deu a conhecer a vontade de seu Pai Celestial e com a sua inocente morte nos redimiu e reconciliou com Deus. Consequentemente, todos quanto ensinam falsas doutrinas, dizendo que são iguais ao Evangelho, a questão da tradição colocada no mesmo pé de autoridade, e na realidade o que a Igreja Romana faz é colocar a tradição acima do Evangelho, e o magistrado acima da tradição, porque o magistrado ele usa da tradição para interpretar o Evangelho. Todos quanto ensinam falsas doutrinas, dizendo que são iguais ao Evangelho, ou que valem mais do que este, erram também, e eles ignoram o que é o Evangelho. Quando ele fala agora da liberdade cristã, a conclusão 24, ele diz assim: cada cristão é livre para fazer qualquer obra que não esteja ordenada por Deus, podendo comer a qualquer tempo. Lembra da questão da linguiça lá, né? Podendo comer a qualquer tempo, qualquer alimento que quiser. E disto deduzimos que as datas estabelecidas quanto ao comer queijo e a manteiga é um engano papista. Então, era a discussão da época, né? Então as pessoas na quaresma podiam apenas comer queijo e manteiga. E na melhor das hipóteses, a semente da galinha, né? O ovo. Na melhor das hipóteses. E se não fosse, ainda choco. Tinha até a carne lá dentro, né? Então não podia. Da autoridade temporal, esse aqui é interessante, porque aqui ele vai estabelecer, aqui ele começa a lançar o que ele depois, no comentário da verdadeira religião, na exposição da fé, e no outro livro chamado Fidei Ratio, razão da fé, ele vai deixar mais claro a relação da igreja e Estado. E aqui no artigo 34, ele diz assim: os poderes do papado e do episcopado, junto à exigência, prepotência e orgulho espiritual que ostentam, não têm nenhum fundamento na sagrada letra, nem na doutrina de Cristo. Ele estava aqui, diferente de Lutero, por exemplo, isso aqui foi em 1522. Lutero, em 1522, ele já estava, obviamente, questionando a igreja romana, mas ele não faz isso de forma tão madura quanto Zwinglio, até depois que ele é excomungado. Esse é o detalhe. Zwinglio ainda era um filho da igreja, ele era um sacerdote, e ele afronta, ele questiona a autoridade papal, a autoridade dos bispos, de uma forma bíblica, questionando a biblicidade da autoridade desses homens. Bom,
Sobre o sacerdócio, ele deixa bem claro: a Sagrada Escritura nada sabe desse caráter especial que se apropriaram os sacerdotes em tempos recentes. A Escritura Sagrada tampouco reconhece outros sacerdotes fora daqueles que pregam a palavra de Deus. E ele continua dizendo: mas que ninguém intente discutir comigo, enfiando argumentos sofísticos ou aduzindo discursos humanos, senão que de antemão reconheça a Escritura Sagrada como único juiz. Então, olha, novamente só a Escritura. Aqui, a fim de que se encontre a verdade e se mantenha em pé, como espero, e nela seja achado. Quando depois, ainda no mesmo ano, porque esse debate ele se dá no mês de maio, 2 meses depois, pouco mais de 2 meses depois, ele durante esse período, procurado por vários membros e nobres da cidade, para que ele pudesse então ser mais claro, porque as 67 conclusões, elas eram apenas teses, apenas frases, e algumas frases elas poderiam ter dúbio sentido ou serem mal interpretadas, e algumas das pessoas da cidade, especialmente alguns nobres, procuraram Zwingli e disseram: Zwingli, escreva um comentário das conclusões, das teses, para que nós possamos entender um pouco mais, para que elas fiquem um pouco mais claras para nós. E detalhe, a Igreja Católica agora se viu obrigada a olhar para Zurique e identificar em Zurique um problema para a Igreja Papista. O grande detalhe é que agora você tem, no dia 14 de julho de 1523, Zwingli ele escrevendo então o que é conhecido como Interpretação e Fundamento das 67 Conclusões. Um texto maior, bem mais robusto, bem mais comentado, bem mais esclarecido, inclusive com alguns detalhes interessantes da vida dele, em que ele dá a explicação desses detalhes. Na parte dedicatória, eu vou ler só apenas uma parte da dedicatória desse documento, que ele diz assim, onde ele explica inclusive o contexto do porquê que ele escreveu e como que aconteceu o debate lá em Zurique, em 1522, em que ele escreveu as 67 conclusões, 67 teses, né? Agora ele diz assim: os 2 representantes da sede de Constança, o vigário Johannes Faber e o pregador de Tübingen, Martin Blanche, disseram antes a sessão celebrada publicamente, antes e depois do almoço, que minhas conclusões não correspondiam ao Evangelho de Cristo, nem à doutrina ou plenitude e riqueza da sua graça, de modo que o conheçamos, amemos e nos esforcemos para que ele esteja e seja conosco. Muitos crentes em Deus me rogaram com insistência que explique os meus 67 artigos, valendo-me da palavra de Deus. Ao mesmo tempo, a possibilidade de nisso glorificar a Deus me animou, e tudo com o objetivo de que cada um reconheça quão impróprio é esconder e cobrir de engano as conclusões, as quais talvez somente de maneira incompleta manifesta a clara palavra de Cristo. Com vossa indubitável inteligência, compreende ao dito daquela ocasião, corresponde o raciocinar as conclusões. E aí ele começa o comentário. Lá na tese ou na conclusão 16, eu vou pular algumas para o nosso objetivo, ele diz assim: recordemos no Evangelho e do Evangelho se aprende que as doutrinas e os preceitos humanos não ajudam em nada para a salvação. Então observe bem que ele diz, é do Evangelho e é pelo Evangelho que você descobre que as tradições humanas não servem em nada para a salvação. Aqui é uma crítica muito forte à igreja romana. Ele diz: com isto iniciei a expor os meus sermões pregados conforme a palavra de Deus, como uma das coisas principais, lamentavelmente silenciadas durante longo tempo, ainda que deveriam ser pregadas antes de tudo, a fim de que se demonstre a graça de Deus e a sua benignidade a todos os homens. Entendo por evangelho, também com respeito a essa questão, tudo quanto Deus manifestou mediante o seu único Filho. É o evangelho que encontramos em Mateus 5, 22, ele cita o versículo, né? E 5, 28 a 29. No artigo 18 ele diz assim: contra esse artigo se opõem os papistas. Entendo por papista
todos aqueles que impõem doutrinas e preceitos humanos, no mesmo nível, ou inclusive acima da palavra de Deus. Quando, ao ensino da palavra de Deus, eles invocam a opinião dos papas romanos e a antepõem à palavra de Deus. Aqui é interessante porque depois de fazer essa declaração contra a igreja romana, ele vai registrar um testemunho pessoal de como ele descobriu sola escritura. Eu peço, irmãos, que acompanhem ouvindo. Quando comecei no ano de 1519, eu errei, eu falei 1518, 1519, perdão, a pregar em Zurique, diante de respeitáveis nobres, primeiro mostrei-lhes que com a ajuda de Deus pensava expor o Evangelho segundo Mateus, sem motivações humanas, e sem me deixar guiar, nem me seduzir por elas. Cheguei a Zurique em 27 de dezembro de 1518, e no início do ano de 1519, nada sabia de Lutero. Quer dizer, já tinha se passado praticamente 1 ano e 6 meses, 1 ano e 4 meses, desde as 95 teses terem sido afixadas na Catedral de Wittenberg, e ele diz: eu não sabia nada de Lutero, a não ser que teria publicado um escrito sobre as indulgências, escrito que a mim nada de novo me acrescentou. Eu não sei quantos aqui tiveram a curiosidade de ler as 95 teses, que talvez seja aquele tipo de documento que todo mundo comenta e ninguém lê, né? E quando você lê as 95 teses, você se sente frustrado, porque ali você vê um protestante muito católico. Mas deixa que amanhã a gente chega lá. E acerca, continua Zwingli, e acerca das indulgências havia aprendido que são um engano e uma falsa luz. Isto aprendi numa discussão promovida em Basileia, vários anos antes, com o Dr. Thomas Wittenbach, de Biel, ainda que eu mesmo não estivesse presente nos debates. Por isso, o escrito de Lutero pouco me ajudaria em meus sermões sobre o Evangelho segundo Mateus. Fique bem claro que comecei a pregar bem antes de ter conhecido o nome de Lutero, e para poder pregar, dediquei-me há 10 anos a estudar profundamente a língua grega, com o fim de conhecer a doutrina de Cristo com o seu idioma original. Que outros julguem se com isto tenho trabalhado corretamente, mas é certo de que não foi Lutero que me induziu a isto. Repito que desconhecia o seu nome, e chegou a meus ouvidos 2 anos após ter me dedicado por conta ao estudo da Sagrada Escritura. Tudo que li dele, de Lutero, acerca de suas doutrinas sobre a fé, seus ensinos, suas opiniões e considerações referentes à Escritura Sagrada, porque discussões não me interessam, expressam boa reflexão e tão firmemente baseada na palavra de Deus, que não é possível que alguém seja capaz de refutá-lo. Entretanto, não admito que os papistas me chamem de luterano, pois a doutrina de Cristo não aprendi com Lutero, mas com a própria palavra de Deus. Se Lutero prega Cristo, eu também faço o mesmo. Ainda que inumeráveis pessoas louvem a Deus por causa dos feitos de Lutero, mais do que por mim e outros, somente Deus engrandece ou diminui, segundo a sua santa vontade. No artigo 38, agora ele vai novamente comentar a relação do cristão e a sua consciência, que deve estar cativa à Escritura e livre de qualquer autoridade secular. Ele diz assim: este artigo, que trata sobre a autoridade secular, coloca limite à tirania das autoridades seculares, aquelas que, conforme a palavra de Deus, devemos prestar obediência. Impõe-lhes limites, a fim de que não atuem de forma arbitrária e violenta. Se a autoridade secular não for cristã, e se ordenar algo contrário à vontade de Deus, como cristãos recebemos o mandamento de obedecer a Deus antes que aos homens. Do mesmo modo, a autoridade secular cristã muito menos poderá ordenar algo que seja contrária à palavra de Deus. Então observe bem que a relação das autoridades civis e a consciência, ela já é estabelecida aqui em Zwingli. Isso não depende de Lutero, que vai escrever as autoridades alemãs, e não depende também de Calvino, quando no livro 4 ele falará da relação da igreja e o Estado. Os alicerces já são lançados aqui em Zwingli, antes inclusive de Lutero.
Quando ele conclui o comentário dos 67 artigos, ele diz assim: se errei no sentido e significado da Escritura, e se for comprovado que conforme ela, a Escritura, numa ou outra passagem, ou lugar dela falhei, estou disposto a ser corrigido, mas que esta correção não se fundamente nas doutrinas e preceitos humanos, senão somente na Escritura Sagrada que é inspirada por Deus. Muito menos admito que a opinião dos pais da igreja seja usada, senão que aceito unicamente provas que venham da Sagrada Escritura. Estou disposto a demonstrar que o sentido, nem sempre claro, de algumas passagens das Escrituras, não interpretei por mim mesmo, o que seria charlatanismo, senão que me guiei exclusivamente na Escritura Sagrada, e assim pretendo demonstrar que a Escritura Sagrada me julgue, e julgue igualmente a todos, mas está absolutamente proibido ao homem colocar-se como juiz da palavra de Deus. Então, observe bem como que essa doutrina ela é clara no discurso de Zwinglio, e como que ela é forte na sua argumentação. Ele não aceita nem sequer o diálogo, desde que não proceda da Escritura, desde que os argumentos não sejam numa nítida e bem fundamentada exegese das Escrituras. Quando ele escreve um documento, uma confissão de fé, uma outra declaração de fé, chamada Breve Instrução Cristã, em 1523, mesmo ano em que ele escreve o comentário, as 67 conclusões, mas isso lá no final do ano, ele escreve em 17 de novembro, o que é chamado de Breve Instrução Cristã. Ele faz uma declaração curta, mas que novamente volta ao Sola Escritura. Comprovamos que este texto, falando do livro todo, tão solidamente fundamentado sobre as divinas e evangélicas Escrituras do Novo e do Antigo Testamento, que de acordo com a nossa promessa, procedemos a remetê-lo a cada um de vocês, sem mais delongas. Então ele deixa bem claro que a confiança de escrever aquele documento, agora de forma discursiva, não em termos de teses pontuadas, mas é o primeiro texto discursivo dele, numa redação mais argumentativa, ela está baseada em toda a Escritura do Antigo e do Novo Testamento. Ele escreve um outro livro. Os estudiosos do pensamento de Zwinglio, eles dizem que os dois textos mais ricos teologicamente de Zwinglio é o comentário das 67 conclusões, de 1523, e um outro livro dele chamado Comentário acerca da verdadeira e da falsa religião, de 1525. Nesse texto, na primeira e na terceira proposição, ele diz o seguinte: entendemos por religião a piedade cristã, ou seja, tudo o que se refere à fé, à vida, os mandamentos, o culto, os sacramentos. Se distinguimos entre religião e a superstição, indicando que esta é a falsa religião, enquanto aquela é a verdadeira, fazemos com a seguinte finalidade: oferecendo a religião conforme as fontes verdadeiras da palavra de Deus, também quais oferecer a superstição como se oferece um vaso, mas não para que alguém beba nele, e sim que o esvazie e o destrua. Na terceira proposição ele diz: Deus tem nos falado mediante o seu Filho e o Espírito Santo. Não devemos buscar o conhecimento de Deus seguindo as espertezas humanas, mas nos limitando a palavra de Deus. Então observe bem que ele sempre deixa bem claro que qualquer doutrina, qualquer crença, qualquer prática, ela deve estar solidamente estabelecida ou extraída das Escrituras. Isso é algo que norteia o ministério dele, isso norteia a sua apologética, isso norteia a sua pregação, isso norteia os seus escritos. Em 1528, acontece entre o dia 7 e 26 de janeiro de 1528, um concílio na cidade de Berna. E a importância desse concílio é porque é neste concílio que as cidades protestantes, as cidades que estavam aderindo à reforma, por influência do professor de Zwinglio, lembra? Thomas Wittenbach. E detalhe, esse Thomas Wittenbach é praticamente um pré-reformador desconhecido da reforma. A gente fala de John Huss,
John Wycliffe, Gerando Savonarola. E esse cara eu descobri por causa do Zwingli. Mas existe pouca coisa dele. E o que existe dele está em latim. Piora, né? Então, quem sabe latim, por favor, nos ajude traduzindo aí, né? Mas você descobre que ele formou uma turma muito grande. E essa turma que ele forma em Basileia, e Zwingli, um dos lugares que o Zwingli estuda é em Basileia, quando ele faz o mestrado dele, quando ele está ali, ele consegue influenciar. E a teologia de Wittenbach é muito clara. A doutrina da Eucaristia, a doutrina da salvação pela graça, independendo dos méritos pessoais ou dos méritos do que é chamado das obras de superrogação, ou seja, são os méritos chamado do merecimento adicional que os santos em vida conseguiram e que agora lá no céu, segundo a Igreja Católica, consegue, pela sua muita graça adquirida, compartilhar com os vivos, por causa das obras de superrogação. Esse Thomas Wittenberg já vai dizer assim, isso tudo é besteira. Anti-Lutero. Isso é interessante. E ele ensina isso para Zwingli. E ele ensina isso não somente para Zwingli, mas para um outro cara chamado Berthold Haller e Sebastian Meyer. E Zwingli, Haller e Meyer, eles se reúnem pela convocação do conselho da cidade de Berna, e lá entre eles se encontrava também cerca de umas 250 pessoas, entre eles clérigos e nobres, e dentre eles, só citando alguns nomes talvez mais conhecidos, Ambrosius Blachar, de Constança, Econ Palladius, de Basileia, Martin Bucer, da cidade Martin Bucer e Capito, lá da cidade de Estrasburgo, que inclusive foi onde Calvino se refugiou quando ele foi expulso de Genebra, em 38, Sebastian Wagner Hofmeister e William Farel, estavam no sínodo ou na assembleia de Berna, quando Haller, Zwingli, Haller e Meyer propuseram as chamadas 10 teses ou as 10 afirmações de Berna, tá? Então eu vou ler aqui as 10 teses, porque são só 10, mas elas todas, interessante, todas elas têm duas ideias básicas: a suficiência de Cristo para a nossa salvação e somente a Escritura. Essas 10 teses basicamente afirmam os dois solas: solo Cristo e sola Escritura. E diz assim: a Santa Igreja Cristã, sobre quem somente Cristo é a cabeça, interessante, já bate doído, né? Somente Cristo é a cabeça, é nascida da palavra de Deus e se conforma na mesma, e não ouve a voz de estranho. Sola Escritura. A Igreja de Cristo não pode fazer nenhuma lei ou mandamento à parte da palavra de Deus. Deste modo, as tradições humanas não devem ser nos exigidas se elas não estiverem fundamentadas na palavra de Deus. Cristo é a nossa única sabedoria, justiça, redenção e satisfação pelos pecados, de modo que pelos pecados de todo mundo. Bom, ele não era calvinista, né? Só ia falar expiação limitada, né? Calvino é que vai melhorar isso aqui. Bom, assim sendo, nega a obra de Cristo quando se confessa que há outro fundamento de salvação e satisfação. Que o corpo e o sangue de Cristo é recebido essencialmente e corporeamente no corpo, no pão da Eucaristia, é impossível de se provar a partir da Escritura Sagrada. A missa, como atualmente é usada, na qual Cristo é oferecido a Deus o Pai pelos nossos pecados e os pecados de vivos e mortos, é contrária à Escritura Sagrada. A afirmação deles são categóricas. É blasfêmia contra o mais santo sacrifício, paixão e morte de Cristo. Por esta razão, considerado um abuso e uma abominação diante de Deus. Está vendo o que ele chamou a missa? Ele diz que é abuso
e abominação diante de Deus. Isso aqui já era motivo para ele ser excomungado. Ele não, eles, né? Assim somente Cristo morreu por nós. Assim ele deve ser adorado como o único mediador e advogado entre Deus, o Pai e os crentes. Sendo assim, é contrário à palavra de Deus propor e invocar outros mediadores. A Escritura nada revela acerca de um purgatório após esta vida, que era o grande argumento das indulgências, né? As indulgências não prometiam, isso que é um erro que a gente ouve por aí. Porque as indulgências eram medidas para tirar as pessoas do inferno. Não. As indulgências eram prometidas para o perdão de pecado, para que houvesse alívio das tormentas do purgatório. Esse é o detalhe. Tanto que nas 95 teses, Lutero ele bate contra o abuso das indulgências, a venda das indulgências, no alívio e do perdão do purgatório. Tá? Então são detalhes que a gente precisa ser um pouquinho mais preciso quando a gente for fazer a crítica, né? Oitava tese, ele diz: a adoração de imagens é uma prática contrária à Escritura. Na nona, o matrimônio não é proibido na Escritura para nenhuma ordem ou homem em qualquer condição. Pelo contrário, é ordenado e permitido a todos que casem como meio de impedir a fornicação e a impureza. Inclusive ele se casou, né? E ficou 2 anos sem falar para ninguém, e só depois de 2 anos que ele resolveu tornar público, embora os amigos mais íntimos dele sabiam que a governanta da casa dele era a esposa dele, né? Mas era muito comum, e ele relata isso nos seus escritos, que era muito comum todos os padres, inclusive bispos, terem uma governanta que na verdade era a mulher dele. Então isso era muito comum na Suíça. E o pior, às vezes ele mandava a mulher embora sem direito a nada, né? Porque não era esposa, oficialmente falando. E isso era uma forma também de Zwinglio poder proteger as mulheres. Você tem que olhar para outra vertente, né? Num outro livro chamado Fidei Ratio, ou seja, a Razão da Fé, escrito em 3 de julho de 1530, ele diz assim: eu creio firmemente no que foi exposto anteriormente. Ou seja, tudo que ele falou até agora, tudo que ele escreveu até agora, tudo que ele pregou até agora, ensino e o mantenho, não a partir dos meus próprios oráculos, mas daqueles que procedem do verbo divino. E se Deus quiser, prometo fazer isso enquanto a vida controlar esses membros, a menos que alguém, a partir das declarações da Sagrada Escritura, adequadamente entendida, explicar e estabelecer o inverso da forma mais clara e lúcida, quando temos estabelecido anteriormente. Pois não é menos grato e agradável do que justo e correto para nós submeter nossos julgamentos às Sagradas Escrituras e à Igreja, de acordo com eles, decidir pelo Espírito. Bom, esses são documentos que eu acabei expondo para os irmãos e mostrando como que a doutrina sola Escritura influenciava o pensamento, o ministério, a pregação, a apologética, a instrução, as decisões da vida de Zwinglio. Eu vou fazer apenas mais 3 breves citações de sermões dele. Eu escolhi 3 sermões. O primeiro sermão o título inclusive é muito sugestivo, né? Chama-se Da Clareza e Certeza da Palavra de Deus, que é um dos sermões dele mais conhecido. Ele foi pregado em 6 de setembro de 1522. Mas é curioso que Zwinglio, ele tinha uma oração padrão. E essa oração, ele talvez a recitasse de cor, muito provavelmente, pela inteligência que ele tinha. Ele a recitava todas as vezes que ele ia começar um sermão. Ele, antes de começar a pregar, ele dizia: Deus Todo-Poderoso, eterno e misericordioso, tua palavra é a lâmpada ante os nossos pés e uma luz em nossos caminhos. Abre e ilumina os nossos sentidos para que entendamos límpida e santamente as tuas promessas, e também para que aquilo que entendamos se comova e transforme. Assim agradecemos a tua majestade, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. E ele começava a expor a Escritura, lendo e fazendo então a exposição continuada das Escrituras. Não, ele pregava em alemão. Ele pregava sempre em alemão. Tá? Então, ele era, inclusive, os debates dele, o primeiro debate
de 1522, das 67 conclusões, foi em latim. Mas ao mesmo tempo que ele debatia em latim, ele também argumentava em alemão, de modo que os que não sabiam latim pudessem ouvir e pudessem então se ver amparados pela argumentação, tá? Tanto é que a tradução das 67 conclusões só se deu tempos depois para o alemão. Provavelmente foi ele mesmo que traduziu, mas por exemplo, o comentário das 67 conclusões ele já faz em alemão e latim. Então, a crença de que tudo deveria se tornar-se acessível às pessoas, né? Bom, nesse sermão ele diz aqui, o detalhe é, quando é que ele prega esse sermão? A curiosidade é o contexto, né? Ele é chamado pelo conselho da igreja de Zurique, isso em 1522, isso no início do programa de reforma dele em Zurique. Então, após o debate no Senado, contra os dois emissários do bispo de Constança, após vencê-los e humilhá-los, né, com a palavra, não humilhá-los em termos de ridicularizá-los, mas de mostrar que as vãs ideias, doutrinas e a tradição humana e idólatra da igreja romana eram palha diante da sólida marreta, né, das escrituras, que esmiuça a penha. E detalhe é que, após isso, então, o Senado o chama, o conselho da cidade o chama e diz assim, nós vamos dar uma incumbência para você, tem um monastério de freira aí, é para fechar ele, e como é que você vai fazer isso? Você vai lá doutrinar elas, você vai tirá-las da ignorância. Talvez hoje a gente olha, mas é muito simples, era só dizer assim, fechou. Nós devemos lembrar, irmãos, que ali não tinha só a freira novinha que podia sair e casar, né? Deixar a batina e casar. Nós tínhamos ali senhoras idosas, senhoras que a família já tinha abandonado. Um dos papéis sociais dos monastérios era de abrigar pessoas que por vezes não tinham famílias e que se dedicavam. Então não estou dizendo que isso é certo, estou dizendo que esse era o contexto social dos monastérios. Então era um problema sério quando durante a reforma vários monastérios foram fechados. Por isso a preocupação, por exemplo, de Lutero de casar as freiras que ainda poderiam ter filhos, quando ele fechou os monastérios por sugestão dele. Então isso era um problema. E ele então, e aí tinha um outro detalhe, a questão da consciência. E isso aqui é algo importante, porque Zwingli poderia dizer para o conselho da cidade, vai lá e fecha, é uma decisão política. Mas o que ele fez? Ele disse, não, eu vou lá. E ele vai lá e prega esse sermão, que depois ele escreve esse sermão, e ele então publica esse sermão. E ele escreve então para convencer aquelas mulheres que a idolatria delas, a ignorância delas, tinham colocado elas numa situação social desfavorável. Esse é o detalhe. A cegueira da idolatria cria problemas e consequências às vezes irreparáveis, socialmente falando. E ele vai dizer assim, quando ele, nesse sermão, ele vai inclusive novamente dar uma outra nota biográfica dele. Ele diz assim, quando eu era mais novo, me entreguei demais ao ensino humano, falando dos estudos humanistas, né? A admiração dele por Erasmo e etc. Como os outros dos meus dias, e quando me comprometi a devotar-me inteiramente às Escrituras, eu era sempre impedido pela filosofia e pela teologia, diga-se, escolástica. Mas eventualmente cheguei ao ponto onde, levado pela palavra e pelo Espírito de Deus, vi a necessidade de colocar de lado todas estas coisas e aprender a doutrina de Deus direto da sua palavra. Então comecei a pedir luz a Deus e as Escrituras se tornaram muito mais claras para mim. Embora eu não tinha lido nada mais do que se tivesse estudado muitos comentaristas e expositores. Ele continua, eis aqui a minha opinião, a palavra de Deus temos que honrá-la o mais altamente possível. Entende-se por palavra de Deus somente o que procede do Espírito de Deus, e a nenhuma outra palavra somos obrigados a crer como divina, porque certamente é falível, porque certamente é infalível, é clara e não nos deixa em trevas. E aí, aqui detalhe, pela primeira vez você vê textualmente
o princípio hermenêutico, a Escritura interpretando as Escrituras. Ele diz assim: interpreta-se ela mesma por si mesma, ilumina a alma humana com toda a salvação e toda a graça, infunde na alma confiança em Deus e a humilha para que não se perca. Pelo contrário, para que renuncie a si mesmo, com a finalidade de achegar-se a Deus. Nele vive, por ele aspira. Desespera de todas as criaturas, e somente Deus é o seu único consolo e confiança. Sem ele, intranquila, e somente nele descansa. Então, essa foi uma palavra que ele dirige para as mulheres ali daquele convento. E o convento é fechado, várias delas saem dali, se casam, outras são recebidas por famílias da cidade, mas o convento ele é fechado. Um sermão que ele prega em março de 1522, depois do episódio da salsicha, né, sobre a liberdade de escolher os alimentos e jejuar. Ele diz o seguinte: por esta razão pronunciei um sermão sobre a escolha dos alimentos, atendendo exclusivamente ao Santo Evangelho e à doutrina apostólica. A maioria se alegrou disto, óbvio, né? Não podia comer carne na quaresma, agora o cara pode. A maioria se alegrou disso e conheceram o que é liberdade cristã, enquanto que aqueles cuja consciência e pensar não são tão esclarecidos, enfureceram-se com o meu sermão. Então, a situação de alguém não gostar de sermão não é novidade não, tá, gente? E apesar de que, repito, usei somente a Escritura, gritaram tanto e tão forte contra mim, eu estava pregando e usando somente a Escritura, né? Gritaram tanto e tão forte contra mim, que o seu clamor chegou muito longe. Creio, portanto, convenientemente explicar a questão, conforme a Escritura Sagrada. E aí ele pontua 16 teses, argumentando por que a nossa consciência está livre a partir da Escritura de obedecer esses mandatos humanos e tradições humanas de proibições de comidas, de datas e assim por diante. O último sermão dele, e aqui eu quero dirigir aos pastores, aos presbíteros. O último sermão que eu escolhi para apenas ler, já encerro, chama-se O Pastor. O sermão chama-se O Pastor. E esse sermão ele foi pregado dia 26 de março de 1525, durante a chamada segunda conferência em Zurique, né? Quando ele, depois de vencer a primeira contra os dois emissários católicos, ele agora tem uma segunda conferência que deveria ser contra o próprio bispo Hugo Faber, que não comparece, e aí ele ganhou para o WO, né? Então, o senhor não conhece que é a expressão WO? Não? É quando você tem um adversário, o adversário não vai e você ganhou sem precisar jogar. É ok, é WO, né? Ok, aqui não que eu falei, o pastor, ele vai dizer, não conheço, né? Mas vamos lá. E ele então diz aqui, ele diz assim, irmãos, que aí a gente percebe que não somente o zelo quanto a doutrina, o princípio fundamental só da Escritura, mas o zelo pastoral, é aquilo que eu falei lá no início. É claro que a glória de Deus, o amor a Deus, o compromisso com a Escritura, mas a descoberta de Zwingli do princípio só da Escritura se dá a partir do contexto pastoral, se dá a partir dos estudos dele, não por academicismo, mas se dá porque ele está preocupado em alimentar suas ovelhas, em proteger suas ovelhas da mentira, do erro, do engano, da escravidão, de uma consciência que não esteja cativa à palavra de Deus. Ele diz assim: um pastor e as ovelhas que ele cuida são um exemplo de Deus tão claro do nosso ministério, que na escritura do Antigo Testamento sempre nos mostra a providência de Deus e a imagem das ovelhas, ou seja, nós. O nosso Salvador Jesus Cristo também se denominou de pastor, porque ele é o pastor verdadeiro e o nosso alimento. Além do mais, o guia e o pastor que nos retira do tenebroso redil da ignorância e das cadeias da doutrina humana. Ele está dando a indireta dele na igreja romana, levando-nos à luz da sabedoria divina e para a liberdade dos filhos de Deus. Resulta, portanto, necessário que todos que forem enviados como pastores de suas ovelhas desempenhem o seu ministério. Ordena, tendo como modelo a palavra de Deus
única e verdadeira, visível no nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Filho de Deus, palavra que se manifestou de modo muitíssimo claro nesses últimos tempos, e também antes no Antigo Testamento, ainda que com menos clareza mediante os pais e os profetas. E ele continua: do que acabamos de ouvir, depois de argumentar, deduz-se que não se deve pregar outra coisa que não seja a palavra de Deus. Mediante ela o pastor fará compreender às almas que lhe foram confiadas em que consistem as suas faltas. Se as suas almas compreendem, sentem que não podem salvar-se por suas próprias forças, se lhes recomendará a graça divina. Resumindo, nisto poderá conhecer os falsos pastores. Primeiro, todos os que não ensinam a palavra são lobos, por mais que lhes chamem de pastores, bispos ou reis. Acerca disto, olhe quanto os bispos doutrinam corretamente. Segundo, aqueles que ensinam, aqueles que ensinam, mas não ensinam a palavra de Deus, senão as suas próprias ideias, também são lobos. Terceiro, aqueles que ensinam a palavra de Deus, mas não para a glória de Deus, senão que se referem à palavra de si e de seu chefe, que é o Papa, fazendo-lhe defesa do alto estado em que imaginam estar, são perniciosos lobos vestidos com peles de ovelha. Quarto, aqueles que certamente ensinam e usam a palavra de Deus, mas se guardam de afugentar os maiores escandalizadores, que são os que mandam e consentem com a sua tirania aumente, são lobos bajuladores e traidores do povo. Quinto, aqueles cujas obras não concordam com o que ensinam a palavra de Deus, nada significam para o povo cristão, antes destroem as suas obras, em lugar de edificar a sua palavra. Então ele encerra esse seu sermão denunciando os falsos lobos, deixando bem claro que se eles não ensinam a palavra, que se eles distorcem a palavra, que eles substituem a palavra por tradições, por bajulação, por interesses pessoais ou pela opinião da liderança papal, eles são lobos. Se não se ensina a Escritura, mesmo que chamado de pastores, na verdade eles são lobos. Então observe bem como que a doutrina sola Escritura, ela é presente, ela é influente, ela é motivadora, ela é transformadora no pensamento de Zwingli, no ministério dele, e como que isso ajudou definitivamente a delinear a identidade da igreja reformada. Zwingli morre lá na Batalha de Kappel. Ele é depois substituído por Heinrich Bullinger, e depois o terceiro grande nome é João Calvino em Genebra. Calvino, ele é um reformador de terceira geração, né? Mas ele vem seguindo essa tradição, somente a Escritura. Deus nos abençoe guardar essa herança, e Deus nos abençoe a viver com fidelidade esse legado dos nossos pais.